Então, gente, como eu falei antes, agora eu vou começar a estar relatando as primeiras experiências que eu tive ao realizar a sessão de regressão de memória a vidas passadas. A primeira sessão que eu realizei foi com uma colega, com uma amiga chamada Laura. A Laura, desde criança, era muito temperamental. Não que ela buscasse briga, não era bem isso, mas ela facilmente entrava numa briga. Na escola, aquela coisa de na saída da aula. Não era uma pessoa má, mas era uma pessoa muito brigona. E no período que eu a conheci, ela era uma pessoa, na verdade, muito boa. Sempre disposta a ajudar os outros. Sempre abria mão do seu tempo para com a outra pessoa. Hoje em dia é tão difícil encontrar isso, porque tá todo mundo tão atarefado, mas ela não. Desde que eu a conheço, ela era uma pessoa muito aberta a ajudar o outro da maneira que ela pudesse. A vida atual de Laura, digamos que é a 8ª vida dela. E a regressão que a gente fez levou ela para a penúltima vida, que seria então a 7ª vida. E nessa regressão de memória que eu realizei com ela foi no ano de 2001. Nessa época, a regressão que eu fiz com ela, a regressão nos levou para o ano de 1916. Ela viveu na Áustria e chamava-se Dorothy, em plena Primeira Guerra Mundial. E realmente você se pergunta por que, né, que algumas pessoas nascem em países tão conflitantes, porque algumas crianças nascem pobres, são violentadas desde pequena, e outras, se você for olhar e esquecer a questão do livre-arbítrio, muito provavelmente você vai achar que Deus é um ser completamente injusto. E não é. Nós realmente temos na vida aquilo que nós merecemos. Aí você pensa, tá, mas eu não fiz nada. Às vezes, meu querido, você não fez hoje, mas no passado você pode ter feito muito mal. Dessa regressão de memória, Laura chamava-se Dorothy. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Isso daqui é um diário meu, bem velho, um caderno, né, que eu fiz diário. A minha data aqui tá de 11 de fevereiro de 2001. E a curiosidade é que quando eu fiz regressão de memória na Laura, nessa data aqui, eu fiz recentemente, que eu voltei a fazer, porque como eu disse antes, deixa eu explicar pra vocês melhor, ela está vivendo a sua 8ª vida. Naquela época eu fiz regressão com ela em várias vidas, mas eu não cheguei a concluir. Desde o ano passado que eu voltei a me jogar no mundo espiritual, que eu publiquei meu primeiro romance espírita e que resolvi me abrir a esse mundo espírita agora. Então, eu voltei a procurá-la e é muito curioso porque a regressão que eu fiz em 2001 foi até um ponto. E a regressão que eu fiz, deixa eu ver se eu tenho a data, dia 30 de janeiro, agora de 2016. Esse aqui é o meu diário desse ano. Ela continuou do mesmo ponto. Isso foi muito interessante. Eu vou comentar a história da vida passada da Dorothy fazendo um certo comparativo com a Laura. A Laura é uma pessoa que odeia verão. Mas, gente, ela não suporta o calor. E na cabeça dela é calor deixa as pessoas muito feias, a gente tá suando o tempo inteiro, que é verdade. E ela realmente não gosta do verão e ela gosta de neve e ela sempre teve o sonho de poder viajar para algum país que nevasse. E nessa sessão foi muito curioso porque quando ela chega, quando ela se depara, ela começa a falar, é neve. E ela tá muito feliz, ela é uma criança e ela tá brincando na neve com o irmãozinho dela. Ela tem 13 anos de idade, o irmão tem 5 anos de idade, sabe? E eles estão muito felizes, eles ficam fazendo bolinhas de neve e jogando um no outro. E tem pai, e tem mãe, e tem irmãos que são mais velhos e que já haviam saído de casa. Então eu pergunto pra ela, você reconhece alguma dessas pessoas? E ela reconhece. Esse menino, que é o irmão dela nessa vida da Áustria, ele tem o nome de Hans. E na vida atual, é o filho dela. É uma história muito bonita, sabe? É uma história muito emocionante também. Tá em 1916, chama-se Dorothy e ela realmente me traz um sobrenome. Só que eu não sei exatamente se a pronúncia está correta. De Hansfried, ou Hansfritz, Hansfried. Eu não sei, ela me fala por 2 vezes, eu tenho a gravação da pronúncia dela na hora da regressão. Enfim, ela tem essa vida que aparentemente é feliz. Além do irmão dela, que ela reconhece como sendo filho dela nessa vida,
ela reencontra a mãe dela, que curiosamente é a mesma mãe da sua vida atual. Mas ela perdeu os pais muito cedo. A Primeira Guerra chega a estourar, os pais de Dorothy são mortos, ela e o irmão são presos e são levados para um quarto muito escuro com outras pessoas. A um certo momento o irmão é levado dela e ela nunca mais o vê. E Dorothy começa a se sentir muito culpada por não ter conseguido proteger o irmãozinho mais novo. E é muito curioso, gente, porque nessa vida ela é uma mãe extremamente superprotetora. Se alguém faz isso no filho dela, ela corta a mão da pessoa fora. Assim, tô exagerando, mas ela tem esse temperamento. Justifica-se muito o comportamento dela atual. Por que ela é tão protetora com o filho dela? Justamente porque ela tem esse sentimento de culpa que ela traz de uma vida passada. O irmão é morto, ela consegue fugir com as outras pessoas. E no que ela vai junto, ela é capturada novamente. Ela é capturada e ela é levada para um quarto que não tem janelas, que não tem nada. E ela fala assim no meio do caminho, tem tanta gente morta. Então ela é levada para um quarto escuro, não tem luz nenhuma, não tem comida, não tem água, não tem nada. Ela está sozinha, não tem janela. E ela só fala, enquanto ela está nesse quartinho, ela fala assim: explodiu, explodiu. Então ela fica falando dos bombardeios. Aí tem um momento na regressão que ela tá com muita sede. Então ela pede por água. Um soldado entra e começa a bater nela e, em vez de dar água, estrangula ela. E é assim que ela desencarna. E nesse processo, ela sente a dor do estrangulamento, não ao pé da letra, mas ela sente. Ela chega a tossir, mesmo na sessão. E ela é uma pessoa, sabe, que nessa vida tem alguns problemas de saúde muito em relação a essa região, assim, de respiração, lhe falta o ar. E o que me chamou muita atenção é que tratava-se de uma menina com 13 anos de idade, morando numa cidade que estava destruída, que muitas pessoas estavam mortas, que a sua família inteira havia sido morta, e que ela só diz assim: eu não sei por que ele me matou, eu queria viver. Eu estava comentando antes a respeito de que eu tinha feito essa regressão com a Laura na data de 11 de fevereiro de 2001 e continuei, porque na minha intenção de fazer a regressão com ela e de voltar para as vidas que eu ainda não havia traçado, ela acabou voltando para a vida passada, para a vida anterior, né, penúltima vida. E ela realmente fez um contínuo. Eu não tinha todas essas informações que eu comentei com vocês da primeira regressão. Eu vinha ter, juntando as duas. A primeira regressão foi bastante forte, bastante ampla, mas a segunda veio a complementar, né? Então, com certeza, a Laura, no momento que ela fez essa sessão, ela conseguiu desatar algum nó. E o fato de ela ter feito a segunda sessão de regressão dela e ter voltado para um ponto praticamente... Ela veio até, na primeira sessão, ela veio comigo até o momento em que os pais são mortos e o irmão é raptado. Foi isso. E nessa segunda sessão ela veio dali, ela já estava sem o irmão. E lembrando que a Dorothy, gente, não para por aí. Tem outras vidas da Laura que eu vou estar trazendo para vocês e que provavelmente vão estar respondendo por que uma criança, aos seus 13 anos de idade, viveu na guerra e foi fruto da violência de soldados maus.